Vamos entrar então, vamos só fazer uma recapitulação da primeira aula que a gente teve, né, desse assunto, né, onde que a gente está abordando a questão do homem natural. Quem que é o homem natural? Agora vocês vão me ajudar. Nós. Não. Não, eu vou. Quem é o homem natural? O homem, pessoal. Quem? Não, quem é o homem natural? Que Paulo fala em Coríntios. Que não aceitou Jesus. Aquele que não aceitou Jesus. Ele que não teve um encontro com Jesus. Este é o homem natural. Quem que é o homem espiritual? Quem aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus, né? E dentro do homem espiritual nós abordamos a questão da natureza da alma. Antes da pessoa entregar a vida para Jesus, a natureza dele, da alma dele, como que era? A natureza pecaminosa. Quando ele se converte, a natureza da alma dele, como que se torna? Transformados. Santa, regenerada. Mas mesmo ele tendo uma natureza regenerada, santa, é possível que ele peque? Sim. Por que é possível ele pecar? Porque o pecado está no DNA. Porque o pecado está no DNA e o que o pecado faz? Puxa o espírito para pecar. Hein? Atrai o espírito. Não. O pecado faz. O que o pecado faz? Induz você a pecar? Induz, influencia o homem interior, o homem regenerado a pecar. Em outras palavras, ele engana. Ele engana a nova criatura, o homem interior, a alma regenerada. Como que ele engana? Fazendo com que as características do velho homem, que estão no DNA, que estão no cérebro, no corpo humano, ele traz à memória, ou então aquilo que ele herdou dos seus antepassados, ele traz toda essa influência sobre o quê? Sobre a alma. Imprimindo isso na alma, para que a alma acredite que ela não foi ainda regenerada. Aí ela começa a lutar contra o pecado. E aí ela tem derrota em cima de derrota. Fala. Aí dá licença, aí ele aproveita, né, teve essa influência toda, aí ele peca no pecado que ele cometia antes. É apostasia? Não. Por exemplo, você se converteu. Aí muitas vezes você está pecando numa área que você já pecou antes de se converter. Mas por que você peca? Porque toda essa informação ela está no teu cérebro, já foi criado um caminho. E o teu cérebro automaticamente ele imprime esse hábito para você. Por exemplo, você tinha um hábito de, vamos dizer assim, de falar mal dos outros antes de se converter, de fofocar. Isso tudo está no teu cérebro. Esse padrão de comportamento está no teu cérebro. Foi gravado no teu cérebro, né? Foi gravado no teu cérebro. Tua alma fazia isso, pelo fato de fazer, foi gravado no cérebro. Aí você se converteu, a tua alma foi regenerada. Mas essa informação de falar mal dos outros, de fofocar, está gravado no teu cérebro. E o pecado vai usar essa informação para imprimir esse pensamento, esse sentimento na tua alma que já foi regenerada. E aí a tua alma acaba fazendo aquilo que ela fazia antes de se converter. Aí vem a acusação, mas então eu não me converti de verdade, ou então eu preciso lutar contra o pecado, ou vem um monte de condenação, de acusação. E aí você fica patinando durante anos naquele pecado, ou naquele hábito ruim que você tem. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma posição dentro da palavra de Deus e declarar: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Outro texto da palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas do velho homem já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus nos criou em justiça e santidade. Então, aquilo que você faz, que você peca, mesmo tendo uma natureza santa, você está pecando porque você está sendo influenciado pelo pecado que habita no teu corpo, pelas lembranças que estão no teu cérebro, de hábitos que você fazia no passado, e também, que mais, fora isso? Qual é a outra influência que a alma sofre, além do pecado?
Além dessas lembranças que tem no cérebro. Mentiras. Oi? As mentiras. Não, isso são características. Como? Do diabo. Do diabo. O diabo ele vai o quê? Edificar fortalezas mentais na nossa mente. O que são essas fortalezas mentais? Ele vai tentar te convencer que você não foi regenerado. Sofismas, mentiras. Ele vai dizer para você, olha, você ainda não se converteu de verdade, você ainda é pecador, você faz isso, isso, aquilo lá. Vai fazer com que você acredite que você não foi regenerado. Para que você olhe para você, o problema, causa raiz do problema. Você olhe para você, aí você lute contra você mesmo. Quando o problema, a causa raiz do problema está onde? Está no pecado, que habita no teu corpo, e está no diabo edificando essas mentiras na tua mente, fazendo com que você acredite que você ainda não foi regenerado, fazendo com que você acredite que aquele pecado que você cometeu faz parte da tua natureza. E aí tem o texto de Paulo, quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo, já não sou mais eu que faço, mas o quê? O pecado que habita no meu corpo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo fala sobre isso, né? Então é questão de posicionamento. Aí o crente ele vai e faz jejum, ora, faz vigília, faz campanha para ter vitória sobre o pecado. Tudo isso é importante, mas nada disso vai adiantar para você combater o pecado. É questão de posicionamento, de você tomar posse daquilo que Cristo fala que você é. E nós fizemos o exercício aí, né? Quem é orgulhoso, quem é soberbo, quem é arrogante? É o pecado, não é você. Você, nós vimos lá as características do que você é, o fruto do Espírito, né? Então você precisa entender, e quando você toma posse daquilo que Cristo fez na tua vida, te regenerando, você começa em pouco tempo, e isso não acontece de uma hora para outra, mas todo dia você vai tomando posse daquilo que você é em Cristo Jesus, aquele pecado que te assombrava durante 30 anos, que você não tinha vitória, você começa naturalmente assim, ó, já não tem mais poder sobre a minha vida, porque isso é coisa do velho homem. O velho homem não existe mais. Não existe mais. Agora quem existe é o novo homem. Existem as características do velho homem que estão no pecado e que o diabo tenta imprimir na nossa mente para que a gente acredite. Mas o velho homem não existe mais. O apóstolo Paulo fala, despojai-vos então do velho homem, né? Que se corrompe com engano. Despojai-vos, né? Então, a palavra de Deus a gente tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que o diabo fala. Se a palavra de Deus diz que você foi regenerado, que você tem uma natureza santa e que você busca as coisas de Deus, porque ele fala, segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, então você tem que crer nisso e não na mentira do diabo, dizendo que você não, você é assim, você é assado, entende? Você tem que acreditar naquilo que Deus ele fala de você e se posicionar, mesmo que você pisou na bola, pede perdão e fala, eu declaro que eu sou nova criatura, isso não faz mais parte de mim. A mentira, a fofoca, a soberba, o orgulho, a cobiça, isso aqui não faz mais parte de mim. Eu posso até sentir tudo isso na minha alma, mas não pertence mais a mim. Vem do pecado que habita no meu corpo e vem do diabo que está me oprimindo. Então quando você se posiciona dessa maneira, as coisas mudam, a tua vida se transforma. Você começa a viver em plenitude, em crescimento, em aperfeiçoamento cada vez mais e mais. Tudo bem? Vamos lá então. A gente vai ver agora o homem carnal. Quem que é o homem carnal? É o crente que teve um encontro com Jesus, mas ele se deixa enganar pelo pecado que habita no corpo dele e pelo diabo. Ele acredita naquilo que o diabo está falando e ele dá lugar para aquilo que o pecado imprime na sua alma. Então ele se deixa levar, ele não é firme. Então ele se torna um crente carnal. Ele começa a praticar as obras da carne.
1 Coríntios 3, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo, leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podiais suportar, nem ainda agora podeis. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio ela tinha uma característica. Qual que era a característica da igreja de Coríntio? Característica boa. Vocês não lembram? Ela tinha a manifestação de todos os dons espirituais. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma característica ruim. Qual que era? Imatura, criança. Por quê? Porque havia contenda entre eles. Eu sou do Paulo, eu sou de Apolo. Existia um grupinho que falava, eu defendo Paulo. Paulo é melhor. Outro grupinho falava, eu defendo Apolo. Havia contenda entre eles, havia inveja entre eles. O pecado se manifestava entre eles, mas eles tinham os dons espirituais. Está na apostila. Agora eu pergunto, manifestação de dom espiritual é sinônimo de maturidade espiritual? Não. Não. Então, muitas vezes a pessoa pode estar profetizando, falando em línguas, ou desenvolvendo qualquer outro tipo de dom e vivendo na carne. É isso que vocês precisam entender. Né? Porque muitas vezes a gente tem aquela concepção de que quem tem dom espiritual é porque é mais espiritual. Engano. Não é verdade. Tá? Então vamos lá. O homem carnal. E esse daqui é o homem espiritual. Aqui é um gráfico, né? Então aqui o azul é o corpo, mais o pecado. Corpo mais o pecado, manifestação da carne. Aqui a alma. Aqui é o espírito da pessoa e aqui é o Espírito Santo, que está vivendo no espírito da pessoa. O pecado está aqui no corpo físico. Então a relação do corpo, do pecado, em relação à alma, essa interseção, ela é caracterizada por deformidades, né? O pecado imprimido na alma, as deformidades do velho homem, e aí se manifesta. O crente carnal, ele aceita essa influência e acaba vivendo características do velho homem. Qual que é a relação do espírito com o corpo? Há uma guerra. A palavra de Deus ela diz que o Espírito Santo ele briga, milita contra a carne. Os dois se opõem um com o outro. Então existe aqui uma área grande de guerra. E qual é a relação da alma com o espírito? Busca. Só que aqui, está vendo, é muito pequeno. O crente carnal busca pouco a presença de Deus. Busca pouco. E o conflito aqui é muito grande na vida do crente carnal. Já no homem espiritual, a relação do pecado, do corpo em relação da alma, as deformidades que o corpo, que o pecado imprime, é bem pequena. Bem pequena. A relação do Espírito Santo em relação à carne é de guerra, mas também é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque a alma ela já está, a relação dela com o Espírito Santo, a busca é muito grande. Então quando esse crente ele começa a buscar a presença do Espírito Santo, ele começa a viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, a área de deformidades é pequena e a área de guerra também é pequena. Vem os ataques, mas aí ele já se posiciona. Então essa é a diferença do crente carnal, homem carnal, e do homem espiritual. Quando o homem se converte, algumas áreas de sua alma são influenciadas pelo pecado, que habita no corpo, transmitindo as deformidades do velho homem. Inveja, orgulho, soberba, teimosia. É isso que a gente acabou de falar. Tá? Então, essas deformidades aqui são impressões, são características que o pecado lança sobre a alma regenerada. E aí ela acaba acreditando nessas mentiras, que ainda ele tem essas deformidades, e acaba praticando, voltando aos mesmos hábitos. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São tudo características do velho homem que são impressas na alma regenerada. E aí ela acredita nisso e acaba praticando. Guerra. Ela ocorre entre o Espírito Santo e a carne. Os dois são opostos entre si, e cada um procura satisfazer a sua vontade.
Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. E a busca, ela é desenvolvida pela alma e influenciada pelo espírito. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do espírito. Em outras palavras, você não se embriague com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, mas você se encha do Espírito Santo. A ação do sujeito aí é imperativo, enchei-vos, é uma ordem, não é se vocês quiserem. Então, se você desobedece essa ordem, você automaticamente está em pecado. Então você precisa tomar uma posição. E o conflito? Verificamos que este conflito pode ter intensidades para mais ou para menos, dependendo do posicionamento da alma. Então, Romanos 17, 19 e 20, Paulo fala: pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se faço o que não quero, já não faço mais eu, homem regenerado, novo homem, nova criatura, mas o pecado que habita em mim. Então isso precisa estar bem claro. Isso precisa estar bem claro. E aí, a partir do momento que vocês tomam posição de viver isso que a palavra de Deus está dizendo, vocês começam a ter experiências de vitória contra o pecado. Aqui, esse assunto de batalha espiritual é o pecado, é a luta interior, é a guerra interior que cada um de nós passa. Então, vocês entendendo esse mecanismo, vocês começam a ter vitória no dia a dia. Pastor, o homem carnal, ele não se converteu, então? Claro que se converteu. Ele se converteu, só que ele acredita mais naquilo que o diabo fala, mais naquilo que o pecado imprime na mente dele do que naquilo que Deus fala. É o crente crencinha que Paulo fala. Eu não vou lhe falar a espirituais, mas a carnais, que são ainda criança. Leite vos dei, não posso dar manjar pesado, porque vocês ainda são crianças. Então, o crente, nem todo mundo que se converte já se torna um crente espiritual lá em cima, não. É um processo. É um processo. Só que tem os carnais são aqueles que acreditam ainda que o velho homem ainda é real na vida dele. Ele é enganado. Ele ainda acredita na mentira do diabo, que diz que ainda ele tem características do velho homem. Aí ele entra em choque. E aí ele não consegue viver uma vida. Ele tem vontade, porque a palavra de Deus diz que o nosso homem interior busca a Deus, ele chora, ele pede perdão, mas ele volta novamente a cair no mesmo pecado, nos mesmos pecados, não tem vitória sobre o pecado. Ele é sincero, ele busca a Deus, mas ele está sendo enganado. Ele está sendo contaminado por pensamentos, por influência do diabo, do pecado, do mundo. Uma coisa que a gente não falou na aula, outra forma de influenciar o homem interior é através de mensagens subliminares. Se der tempo, vou passar uma aula só de mensagens subliminares. Mensagens subliminares que nós recebemos durante o dia todo, que são gravados no nosso subconsciente e que nos levam a praticar hábitos que a gente fala: pô, por que eu estou fazendo isso? Porque você já foi gravado no teu subconsciente e você acaba fazendo aquilo que você não queria fazer. É uma outra maneira de te influenciar. Que nós entendemos como cai no automático. Exatamente. Já está aqui, o caminho já está aqui. Aí aparece uma situação, uma circunstância, aquilo vem à tona, vem no automático e você acaba fazendo assim: por que eu fiz isso? Entende? Então é uma batalha, é uma luta, né? Opa! Já acabou a aula? Não! Vamos lá então. Espírito contra carne. Vai depender de quem você alimenta mais também. Se você alimentar mais a carne, você vai ter dificuldade de vencer o pecado. Se você alimentar mais o espírito, você vai ter mais condição, né? Tudo depende de quem é mais alimentado para ganhar essa batalha. Se alimentarmos mais a carne, ela sairá vitoriosa. Se alimentarmos mais o espírito, ele vai sair vitorioso. A decisão é sua, depende só de você. Abaixo veremos quais os alimentos que satisfazem como um todo. Então a gente vai ver aqui o que alimenta a nossa carne, o pecado que habita no nosso corpo, e o que alimenta o nosso espírito. E aí você toma a decisão.
Ou você analisa aí o que você tem alimentado mais. Então vamos lá. Carne é o pecado mais o corpo físico. Tá? Quando fala a palavra de Deus, ela fala carne, ela está se referindo ao pecado que habita no nosso corpo físico que tenta se manifestar. O nosso corpo físico tem as suas necessidades básicas, como alimentação, exercícios físicos, dormir, sexo. Nele não há pecaminosidade. Então essas necessidades aqui que eu estou falando aqui são necessidades básicas. São necessidades, como que eu vou falar? Legítimas. Alimentação é legítimo? É. Exercício físico é legítimo? É. Dormir é legítimo? É. Sexo é legítimo? É. Só um falou lá que é. Faz parte. Não sabe pro... Faz parte. É uma necessidade humana. Agora o problema é quando o pecado tenta usar a alimentação para se tornar, em vez de legítima, se tornar ilegítima, pecaminosa. Quando isso acontece? A gula? Gula, né? Dormir demais, sexo fora do casamento. Então todas essas necessidades básicas, quando o pecado ele entra para deturpar. E é onde que a maioria tem problemas, nessas áreas aqui. É onde que a maioria tem dificuldade, porque é uma necessidade básica, e aí é enganada, mas isso aí é necessidade básica. O pecado que os crentes mais praticam é o da gula. E acha que está tudo demais, por quê? Porque é alimentação. Mas é pecado, como prostituição, como adultério, como roubar, matar, é a mesma coisa. Entende? É pecado. Então, por exemplo, se você pode comer 2 pedaços de pizza, que é o ideal para você, e você come o terceiro, você já entrou na gula. Tem gente que é o 5º pedaço. Entende? Depende da estrutura de cada um. Mas cada um sabe quando comeu a mais, quando está comendo com gula. Entende? Então é pecado. E o diabo aproveita isso para enganar, não tem nada demais, porque entende? E você acaba se prejudicando. Já o pecado vai utilizar o corpo físico para tentar enganar a alma. Olha lá. O pecado ele vai tentar utilizar o corpo físico para enganar a alma, o homem interior. A alma é o homem interior, é o homem regenerado. E querer se satisfazer, pois o pecado carrega o quê? As informações pecaminosas de todos os nossos antepassados. Está aqui no DNA. Todas as informações dos nossos antepassados, dos pecados dos nossos antepassados. Muitas vezes você não praticou nada disso antes de se converter, mas o teu antepassado ele era pedófilo, ele era beberrão, ele era homicida. Tudo isso está gravado no teu DNA, no teu cérebro. E o pecado vai procurar estimular e despertar isso para que a tua alma venha começar a pensar e sentir esse tipo de coisa. Que mais? E as do velho homem. Então muitas vezes você, antes de se converter, você tinha práticas pecaminosas, foram gravadas no teu cérebro essas práticas, você se converteu, o teu cérebro se converteu? Não. Teu corpo se converteu? Não. Então essas informações continuam no teu cérebro. E aí o diabo e o pecado vão trazer à tona lembranças do velho homem para te oprimir. Para você lembrar daquilo que você fazia antes de se converter, e aí você achar que é você que está com aquilo lá. Para você ser enganado. E aí muitas vezes você até praticar as mesmas coisas que você praticava antigamente. Vou fazer uma pergunta que eu acho que está Pode. fora da aula. Isso daí dos antepassados entra aquela lá da quebra da 4ª geração? Não. Nada a ver. Não estou falando de quebra de maldição. Não existe quebra de maldição. É que você falou aí, eu vou perguntar. Não, a gente carrega informações dos nossos antepassados até Adão. Até Adão. Né? Até Adão está tudo gravado no nosso DNA. E aí o diabo e o pecado vai procurar estimular, trazer isso à tona de alguma maneira, através de circunstâncias adversas do dia a dia, para que isso venha a ser estimulado e aí você venha achar que aquilo pertence a você. Eu dei um exemplo nas aulas passadas, muitas vezes o crente está lá e vem pensamento homossexual. Ele fica desesperado, eu não sou homossexual, mas vem pensamentos homossexuais.
E ele começa a ficar desesperado. E não fala para ninguém, não fala para o pastor. E aí, dois caminhos. Ou ele acaba praticando o homossexualismo, ele começa a acreditar que ele é homossexual, ou ele vai procurar ajuda de um pastor ou de um amigo para poder orientar ele. Mas muitas vezes entra em conflito espiritual. Estou dando um exemplo. Mas existem várias outras características de pecado que você não praticou. Por exemplo, eu não era beberrão, eu não era isso, não era aquilo lá. Mas vem essa impressão, vem esse sentimento, vem esse pensamento muito forte, que aí você fica desesperado. De onde está vindo tudo isso? Né? E é essa batalha que você tem que vencer. É essa batalha que você tem que declarar. O velho homem já não existe mais, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cada vez que você vai declarando isso e você vai acreditando no que a palavra de Deus diz sobre você, mais rapidamente essas coisas não vão mais ter efeito na tua vida. O diabo vai colocar um monte de coisa na tua mente e você não vai nem tchum. Você já sabe que você é nova criatura, você já sabe de onde está vindo esse tipo de coisa. Mas quando você não tem esse entendimento, você fica desesperado. Você acha que você é isso, que você é aquilo, e você começa a acreditar nas mentiras do diabo. Então esse negócio de quebrar toda a aliança até a quarta geração... Não, isso é quebra de maldição. Isso a gente já falou, não existe quebra de maldição, né? Não, se tivesse quebra de maldição, você tinha que fazer até Adão. Até Adão. O que a gente faz aqui nos encontros não é quebra de maldição, é quebra de vínculos espirituais. É diferente, é outra coisa. Não tem nada a ver com quebra de maldição. Eu escuto várias vezes até de outras denominações. Sim, falando que até a quarta geração consegue. Existe várias linhas dentro de batalha espiritual que falam que você precisa quebrar a maldição até a quarta geração. E como você quebra a maldição? Pedindo perdão pelo pecado do teu antepassado. Isso aí é espiritismo. É espiritismo, não é bíblico, não tem base bíblica. Tá? Certo. Vamos lá. Como que você alimenta a carne? A maior forma de alimentar o pecado é através da televisão, onde as programações veiculam características do velho homem, que vão alimentar o pecado, onde este vai influenciar a alma, para que acredite que ainda não foi regenerada em algumas áreas, cedendo assim para a tentação e fazendo com que o pecado deseja. Ó, aqui, ó, a Bíblia puxando o cérebro, né? E a televisão aqui. Então, olha o que a palavra de Deus ela diz. Rapaz, uma televisão tá logo com 6 mãos ali, ó. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Então, quando você se coloca de frente com a televisão, o que você está recebendo? Características mundanas. É briga, é contenda, divisão, é traição, é assassinato, tudo isso. Tudo isso você está recebendo. E tudo isso está sendo gravado no teu cérebro. Aí acontece que você está dirigindo, e aí o cara te fecha, aí você solta aquele palavrão, e você sai do carro e querendo pegar o cara. E o cara também sai, e aí sai quebra-pau. E aí se um tiver armado, um atira no outro. E aí você... Eu sou crente. Como que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Ou você xinga um palavrão. Depois que você se converteu, você nunca mais falou palavrão. Aí o cara te fecha no carro, aí você solta aquele palavrão. E aí você fica chocado. Por que eu fiz isso? Porque está gravado aqui no teu cérebro, houve uma situação, houve uma circunstância em que o automático, estou gostando do mingau. Só o mingau está fazendo pergunta. Vocês estão tudo quietinho aqui. Entende? Vai no automático, exatamente. Aquilo que está gravado aqui, o caminho que está gravado aqui de hábitos antigos, vem à tona, automaticamente. E aí você fica surpreso, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Entende? Porque você está alimentando. Não estou dizendo que você vai deixar de ver televisão. Estou falando isso. Mas que quando você fica em frente da televisão, muitas vezes, por exemplo, muitas vezes você fica 2, 3 horas em frente da televisão. Quanto tempo você fica orando por dia? Né? Se você... Desculpa, gente.
3 horas, mesmo as 3 horas que você fica assistindo televisão, você fica orando, tudo bem, tranquilo. Mas o problema é que a gente não fica. Lê a Bíblia, não fica. Entende? Então existe o quê? Um desequilíbrio muito grande. Muito grande. E aí, muitas vezes, você não tem vitória, você não consegue viver na plenitude do que Deus ele tem para você. Você se acomoda um crente normal. Ah, tá bom, eu faço isso, faço aquilo. Você se conforma com esse estado de vida cristã que você está vivendo. Quando Deus ele quer te usar com milagres, com operação de maravilhas, e você está lá se contentando, se conformando com o básico, com migalhas. Vou fazer outra. Faz. Tá demais. De você ficar assistindo televisão, tem a mesma coisa a ver assistir o culto? Como E assim? você saber decidir o que é bom e o que é ruim? Então, eu vou ensinar depois para vocês. Você quer assistir televisão? Quer, mas antes você vai fazer uma oração. Você vai fazer a seguinte oração: em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda contaminação que esse programa está trazendo sobre a minha vida. Contaminação espiritual, contaminação de alma que está vindo sobre a minha vida. Você bloqueia. Então aquela informação, aquela influência maligna, ela é bloqueada, ela não vai para o teu cérebro. Porque você está fazendo uma oração específica. Só que a maioria das vezes você não faz. 100%. Pode fazer? É uma forma de você se proteger. Mas a maioria das vezes você está com preguiça. Você não quer perder 1 minuto para fazer essa oração. E aí, vai o que dá. Gálatas 5, 19, 23. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Isso são obras da carne. Tudo isso é veiculado através da televisão. Tudo. Então você está aprendendo a fazer tudo isso daqui. Pode ser que você não venha a fazer tudo, mas algumas coisas em que você é fraco em alguma dessas áreas, vai potencializar, vai despertar e vai eclodir naquilo que você é mais fraco aqui, ó. Aquilo que você é mais fraco. Na área que você é mais fraco, aquilo vai vir à tona. E aí você não consegue ter vitória sobre aquele pecado. Por quê? Você está alimentando, você está dando lugar. Então é isso que vocês precisam entender. Como que é o mecanismo. Salmo 101:3. Não porei coisa o quê? Torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Então não coloco coisas torpes diante dos meus olhos. É questão de posicionamento. Ah, mas eu vou deixar de ver televisão. O que é? Está sendo muito radical. É o que o diabo vai falar no teu coração. E quando as coisas torpes aparecem diante dos seus olhos? Quando aparecer, você tem 1 segundo para dizer, fechar os olhos, dar meia volta. Arranca ele. Se eu não te fazer pecar, você arranca ele. Se você passar de 1 segundo, você já pecou. Você já olhou, já É é. isso, Paulo. Está com dificuldade? Eu não sou difícil, por favor. Ó, pessoal, aqui as obras da carne, tá? Que a gente acabou de falar. Eu vou abordar duas questões das obras da carne. A primeira é a prostituição. Essa palavra prostituição não significa se prostituir. No original grego ele significa porneia. Toda forma de pecado sexual fora do casamento. Tudo que é praticado fora do casamento na área sexual é pecado. É isso que está falando. Desde masturbação até adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo e por aí vai afora. Tudo é pecado praticado fora do casamento. Então o sexo lícito é só aquele praticado dentro do casamento. E não qualquer coisa. Depois a gente vai entrar na lição sobre a parte sexual, a gente vai entrar nessa questão. Mas, por que eu estou abordando isso daqui? Porque a palavra de Deus ela diz que todo pecado ele é cometido fora do corpo físico. Fora do corpo. Todo pecado que existe, que a Bíblia diz que existe, ele é cometido fora do corpo. Mas o pecado de prostituição, porneia, pecado sexual, ele é cometido dentro do corpo. Então o pecado sexual é o único pecado
que contamina o corpo físico, contamina a alma e contamina o espírito, aonde habita o Espírito Santo. Então esse pecado, ele traz prejuízo a nível de corpo físico, a nível de alma e a nível de espírito, principalmente a nível de espírito. Então muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, é um pregador, é um pastor, ou qualquer outra área que tem aquela unção de Deus, aquele fogo de Deus, o cara prega, Deus usa com poder. Quando o cara cai nessa área sexual, nesse pecado sexual, a unção dele é removida. Porque ele ofende diretamente a presença do Espírito Santo que habita nele. Então eu vou dar um exemplo. Não sei da época de vocês, Jimmy Swaggart. Quem ouviu falar de Jimmy Swaggart? Era um pregador assim, olha, tinha um ministério enorme. Depois que ele caiu em adultério, o ministério dele acabou. Mas a unção também foi embora. Depois você vê ele pregando, ele chegou a vir aqui no Brasil numa Assembleia de Deus. Você vê o homem pregando, é como se ele falasse assim, vazio, você sentia vazio, não tinha aquela unção que ele tinha antigamente. E outros pregadores que caíram nessa área e acabaram tendo problemas sérios, você vê que Deus ele remove a unção dessa pessoa. Então esse pecado é um pecado que muitas vezes ele é oculto, o crente está na igreja, está desenvolvendo o ministério, mas está caindo nesse pecado. E ele pode estar fazendo um monte de coisa para Deus, só que não tem unção. A coisa não vai para frente, não há frutos em relação daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está ofendendo diretamente o Espírito Santo. E é uma área que o diabo ele vai trabalhar e trabalha na vida de todo mundo, ou mais ou menos. Mas todos nós somos atacados nesta área sexual. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você peca nessa área, você ofende diretamente o Espírito Santo, traz problema a nível de corpo físico, alma e espírito, e isso paralisa a tua vida ministerial, a tua vida espiritual, e traz problemas sérios na tua vida, em todas as áreas. Então o diabo sabe disso e é uma das áreas que ele vai minar, ele vai bombardear para que você fique patinando, para que você não se desenvolva, para que você não cresça. E isso não tem idade não é só adolescente, não é só jovem, é adulto, é velho. Eu ia num culto, quando eu estava fazendo a faculdade, da Comunidade da Graça. Eles tinham um encontro lá no Ipiranga, e num teatro, toda segunda-feira. E vinha gente de tudo quanto é igreja. E aí o pastor Carlos Alberto, ele deu um testemunho de um pastor amigo dele, com 85 anos de idade, e falou para ele, olha, pastor, esteja orando por mim, porque eu estou sendo violentamente atacado na área sexual. Então, um homem com 85 anos de idade, a fisiologia dele já não busca mais isso, já não tem mais vontade disso, tem. Mas ele disse que ele estava sendo violentamente atacado nessa área. Então não tem idade, enquanto que a gente estiver nessa carne, nesse corpo, a gente vai ser atacado nessa área, ou mais ou menos, vai depender do teu posicionamento, né? Mas é uma área que todos nós somos atacados pelo diabo, porque o diabo ele sabe disso. Outra é a gula, que a maioria dos crentes estão aí, né? E gula não é isso daqui que você está vendo aqui. É como eu falei, você comeu 2 pedaços de pizza é o suficiente. Você comeu o 3º pedaço, você já entrou na gula. Você sabe quando você come a mais. Então isso é a palavra glutonaria, diversões, festas com comida exagerada. E o alimento espiritual? Nós falamos sobre o alimento carnal, aquilo que alimenta a carne, e o alimento espiritual: oração, estudo, leitura da Bíblia, celebração dos cultos, jejum. Você tem feito isso? Aí eu pergunto, o que você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Você tem orado da mesma maneira, com a mesma intensidade que você alimenta a carne, o corpo? É isso que você precisa entender. É essa a posição que você tem que tomar. Jejum, você tem jejuado? Não, está difícil, não consigo. Então, esse negócio de jejum aí, explica aí. existe um
vários tipos de jejum. Jejum parcial, jejum completo, jejum de água, jejum de refrigerante. Não, eu falo assim, vamos supor, eu já fiz, Ah, mas lá atrás, sei. hoje eu nunca mais fiz. Então, é uma prática que a gente tem que começar a fazer, porque é importante. Pode ser por hora? Olha, jejum é você se abster de alguma alimentação. 1 hora, se 1 hora para você ficar sem se alimentar daquele alimento, já te deixa, já se torna difícil. Nessa 1 hora você tem que praticar, você tem que orar, você tem que estar em um momento de oração, de busca. Não adianta você ficar sem comer se você ficar sem orar. Jejum sem oração não é jejum, é passar fome. E o fruto do Espírito, né? Nós vamos abordar um aí, que é a temperança, ou, em outras palavras, domínio próprio. Quando você tem o domínio próprio, uma característica do fruto do Espírito, já vai te ajudar grandemente a você enfrentar as manifestações do pecado. Quando o diabo ele tenta te oprimir, quando a carne tenta se manifestar, o próprio controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, tá? Diferente disso que você está falando. Inclusive a fidelidade aos votos conjugais também é a pureza, tá bom? A nossa carne ela precisa ser subjugada. A nossa carne ela é subjugada por quem? Questão de prova. Por quem que a nossa carne é subjugada? Nossa alma, Pelo nosso espírito. Pelo nosso Espírito. Pelo Espírito Santo que habita no nosso Espírito, que é uma guerra. Então o Espírito Santo ele tem que o quê? Ele tem que subjugar a nossa carne. Não é você, alma, que vai subjugar a tua carne. Você não tem nada a ver com a carne. É o Espírito Santo que milita contra a carne, é ele que vai subjugar. Nossa alma precisa ser o quê? Aperfeiçoada. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento até chegarmos à estatura o quê? De varão perfeito que é Cristo Jesus. Certo? E o nosso espírito ele precisa ser fortalecido. O nosso espírito, onde que habita o Espírito Santo, ele precisa ser fortalecido. Da mesma maneira como o nosso corpo físico precisa se alimentar, se você não comer, você morre fisicamente. Da mesma maneira, o nosso espírito ele precisa de alimento espiritual. Se você não alimentar ele vai morrer espiritualmente. Ele vai ficar fraco. E aí o Espírito Santo não tem como ele fluir e agir através da tua vida. Em Cristo, nosso homem interior é despertado para que o caráter de Cristo seja formado, capacitando-nos a viver uma vida santa. Tudo isso eu vou mandar para vocês, tá? Então, pode levantar. tudo bem, quem quiser anotar, mas eu vou estar mandando, tá? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, segundo Romanos 6,14, 6,4. Dúvidas até aí? Tudo bem? Estão entendendo esse conceito? Que a nossa alma ela foi regenerada, ela tem uma natureza santa, ela busca as coisas de Deus, mas ela pode ser influenciada pelo pecado que habita no corpo e pelo diabo que tenta influenciar a nossa mente com mentiras, fazendo-nos acreditar que nós não fomos regenerados. Isso vocês precisam entender e praticar no dia a dia. Quando vocês fizerem alguma coisa que não agrada a Deus, pede perdão e fala: isso não pertence mais para mim. Isso aí é coisa do velho homem. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus ele se defendeu das tentações do diabo através da palavra de Deus. Da mesma maneira, vocês têm que se defender da tentação, da influência do diabo, do pecado, através da palavra de Deus. Liberem a palavra de Deus. Quando você libera a palavra de Deus, você quebra aquela influência maligna sobre a tua vida. Então a gente vai andar um pouquinho mais. A gente vai ver. E essa parte ela é legal, porque agora vocês vão começar a entender o que acontece, né, no nosso cérebro. Aqui a gente vai falar sobre reprogramação neural. Muitos coaches por aí falam sobre esse assunto,
sobre reprogramação neural. Só que a gente vai ver dentro da palavra de Deus e a gente vai ver alguns conceitos que os coaches falam por aí, né, que são verdadeiros, né, para a gente poder entender esse mecanismo que acontece no nosso cérebro. Para você entender por que muitas vezes você faz aquilo que você não quer. A gente vai ver agora da parte fisiológica e como que a gente pode reprogramar o nosso cérebro. É como um computador. Você grava um monte de coisa nele. Então, muitas vezes não tem como você arrancar. Se você formatar o computador, aí ele fica zerado, né? Mas no nosso cérebro a gente não consegue fazer isso. Então você tem que reprogramar o cérebro com pensamentos, né, da palavra de Deus, para que aqueles hábitos, aquelas características, né, do velho homem, elas não venham mais se manifestar. Mas a gente vai ver um pouquinho aqui o que significa isso. Então, ó, cérebro, isso daqui são os neurônios, e onde que está o pecado? Está lá dentro dos neurônios. Está lá, está com fome. Está lá no neurônio do cérebro. Em função da herança genética de nossos pais, o pecado traz informações sobre deformidades de alma do velho homem. Está aqui, ó. Toda a informação do velho homem está aqui nos teus neurônios, está no teu cérebro. Todas as características pecaminosas do velho homem estão aqui, no cérebro. Não tem como você apagar isso. Não tem como você apagar isso. Caminhos que foram formados no teu cérebro sobre atitudes, hábitos, pensamentos, está tudo gravado aqui. Muitas vezes você é pessimista. Por que você é pessimista? Porque já tem um caminho gravado no teu cérebro que te leva a ser pessimista. Mas você é nova criatura. Por que você ainda continua sendo pessimista? Porque essa impressão, esse caminho ainda é real no teu cérebro e você está sendo enganado por esse caminho. Então você tem que interromper esse caminho e deixar de ser pessimista, de pensar que não vai dar certo, pensar que você não vai conseguir. A gente vai ver aqui um pouco disso. Aqui os neurônios, existe caminho entre os neurônios, então muitas vezes foi feito um caminho entre os neurônios de pessimismo. E esse caminho ele precisa ser interrompido. E ele só é interrompido pela palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus. Esse caminho está dizendo que você é pessimista. Aí você usa a palavra de Deus e declara, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai quebrando, você vai rompendo esse caminho. E você vai começando a viver aquilo que a palavra de Deus diz, e não aquilo que está no teu cérebro. Tudo bem? Tranquilo? E procura criar um caminho entre os neurônios para fixar conceitos que vão trazer sérios problemas na nossa vida pessoal, familiar, profissional, espiritual e ministerial de um cristão. É isso que a gente acabou de falar. Exemplos. Tudo que eu faço dá errado. Pessoa pensa, né? Tudo que eu faço dá errado, nunca vou prosperar, sou um péssimo marido, ninguém gosta de mim, sou um azarado, não consigo, sou limitado, Deus não está nem aí comigo, Deus me abandonou. Alguém já pensou Leva nisso? esse homem para o cemitério, mano. Alguém já teve esse tipo de pensamento? Né? Será? O problema é quando isso se torna hábito no dia a dia e traz problema para você se desenvolver, seja profissionalmente, dentro da família, ministerialmente. Quando esse tipo de pensamento ele começa a trazer problema para você, então aí a coisa se torna mais crítica. Mas esses pensamentos foram criados nos teus neurônios, do teu passado, da tua criação. O teu pai falou para você, você nunca vai ser nada na vida. Aquilo foi gravado no teu cérebro. A mãe falou, você nunca vai ser nada na tua vida. E aquilo é gravado no cérebro da criança e fica gravado. E aí hoje você se contenta em ser um lixeiro, ser um auxiliar de contabilidade. Porque você acredita naquilo que a tua mãe falou, teu pai falou, que você nunca vai ser nada na tua vida. Então quando você pensa, vou ser um engenheiro, eu quero ser um médico, não vou ser porque eu nunca vou ser nada na minha vida. Então é automático, como o Mingau falou. Você começa a viver aquilo que já está impresso na tua vida. Viveu o que as pessoas falam que você era. Hein? Viveu o que as pessoas falam que você é. Exatamente. E se
se você fala isso todo dia, professor? Oi? Se você fala isso todo dia? Se você falar isso todo dia, você vai fortalecendo aquele caminho que já está gravado no teu cérebro. Cada vez mais e mais. A melhor coisa da vida é... Cada vez mais e mais você vai gravando. Aquele caminho que já foi criado no teu cérebro vai sendo aperfeiçoado, vai sendo fortalecido cada vez mais e mais. O correto é tirar todas as palavras negativas, né? É você declarar aquilo que está na palavra de Deus. Ó. A reprogramação neural se dá através da atualização ou renovação do software. Qual que é o software aqui? Os não conhecem? Bíblia. Software, Rema. Bíblia. É o Rema da palavra de Deus. Palavra. Rema 2019.1. Ó. Então você não pode ficar de forma contínua. Esta atualização vai gerar transformação, aperfeiçoamento no homem interior. Quando essa palavra começar a se tornar rema na tua vida, o que é a palavra rema? Palavra revelada. Palavra logos, o que é? Palavra escrita. Então muitas vezes você está somente lendo palavra logos, palavra escrita. Você não entende a profundidade espiritual. Mas quando você lê o logos e o logos se transforma em revelação de Deus, aí aquilo te edifica. Aquilo lá traz transformação na tua vida. É isso que precisa acontecer. Tem que haver uma renovação da palavra de Deus na tua vida. Existem crentes que estão com o software desatualizado. Qual que é o primeiro software aí de computador que tinha? 3.1. 3.1. Windows 3.1 em disquete. 3.1 em disquete. Em 5 polegadas. E hoje nós estamos aonde? Windows 10. 10. Então tem muito crente que está desatualizado há 50 anos. Por isso não consegue experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Vive uma vida cristã derrotada e sem frutos. Por quê? Porque ele está no Logos aqui, ó. Logos 1969.0. Então imagina só você ter no computador o Windows 3.1. Ele nem roda. Nem consegue rodar os programas, né, que tem hoje. E o computador 2.8. Mas não vai nem aceitar esse Não, ele pode estar instalado lá, mas quando você coloca um Word, um pacote do Office, ele não roda. Ele não roda. É a mesma coisa com o crente. Ele está somente na letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual que você está aí, Não Eliseu? podem ainda te xinga. Qual que você está aí? Não podem ainda te xinga. Você é Olha lá. igreja. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é reprogramação neural. Para que haja transformação na tua vida, o que tem que acontecer? A tua mente precisa ser o quê? Limpa. Renovada. E a tua mente só é renovada através da palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, tua mente vai ser renovada? Não. Não. Você vai continuar pensando como um velho homem. Eu não posso, eu não consigo, não dá. Isso é metanoia. É metanoia. Exatamente, é metanoia. Isso que Paulo está falando é metanoia, é mudança de mente. Professor, mas se a pessoa ela pensa assim, ela tem até um bloqueio em abrir a palavra de Deus para ler, para melhorar. Sim, pode até ser. Mas ela não é desse jeito, ela tem que acreditar que ela foi transformada. Eu acho que não. Às vezes a pessoa tem ela é tão pessimista, tão assim, que Não é aí... que ela é. Se ela é crente, ela não é desse jeito. Ela foi transformada, ela foi regenerada. Esse pensamento é do velho homem, é a característica que está no pecado. Então ela não pode acreditar que ela é desse jeito. Que se ela acreditar que ela é desse jeito, ela não vai conseguir nunca. Vocês estão entendendo? Muitas vezes você pensa que você é daquele jeito, eu sou devagar, eu não consigo, eu sou lento. Não, a Bíblia não diz que você é desse jeito. Você está acreditando naquilo que o diabo está colocando na tua mente, naquilo que o pecado está colocando na tua mente. Você tem que acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é. Então é um bloqueio na mente da pessoa.
Sim, a pessoa ela tá dando lugar para esse bloqueio, ela está acreditando que ela é daquele jeito. Porque eu acho que, tanto na palavra, que a pessoa não consegue buscar, e nem na igreja. Acho que a pessoa não consegue nem deixar que a palavra flua e faça a transformação. Então, eu não sei, tem casos e casos. A pessoa pode ser, ela está num processo de crescimento espiritual, muitas vezes existe uma opressão demoníaca que está oprimindo ela, não quer que ela cresça, pode ser várias coisas. Entende? Pode ser várias coisas que está acontecendo para que a pessoa ela não consiga se desenvolver. E a pessoa com depressão? Depressão já é um outro aspecto, é uma outra questão, que a gente vai entrar na parte de fisiologia. Depressão é uma patologia que a gente vai, como bipolaridade, como várias outras patologias que a gente vai estar abordando na parte fisiológica. Então, quando houver renovação na nossa mente através da palavra de Deus, vai ter uma reprogramação dos nossos neurônios. Foi gravado no teu neurônio que você não consegue fazer nada, que tudo que você faz dá errado, você é um azarado. Aí você vai liberar a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Então, você se posicionou, o que você acredita? Naquilo que foi lançado sobre a tua vida, naquilo que você pensa como um velho homem, ou naquilo que a palavra de Deus diz. É questão de posicionamento. A palavra. Eu acredito na verdade de Deus e não na mentira do diabo. É questão de posicionamento. Fé. Quando o homem interior entende que foi regenerado e que as deformidades são conceitos provenientes do pecado que criou este caminho no cérebro, então ele precisa reprogramar o cérebro através do rema da palavra de Deus. E isso é tudo na vida do cristão. Como que você faz uma reprogramação neural? Através da palavra de Deus. Quando você começa a liberar a palavra de Deus e acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você, você vai quebrar esse caminho que está no teu neurônio. Que fala que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Você começa a quebrar esse caminho. E aí esse caminho não tem mais influência sobre a tua vida. Então aquilo que você não conseguia fazer, você começa a conseguir fazer naturalmente. Através da reprogramação neural que a palavra de Deus produz no teu cérebro. Oxi. Gente, acho que fecharam. Fecharam o quê? Não. Tudo bem, pessoal? Isso aqui Tudo ligando de emergência. é importantíssimo. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Filho, são palavras que você tem que liberar para que o teu cérebro venha a ser reprogramado. Professor, quando eu estava na aula do Valdir, que a aula do Valdir é sobre a renovação da mente, certo, né? Eu fiz muitos imãs com esses com versículos, assim, sim, né? E colei vários na geladeira. Sim. Tem um vasinho assim que fica um monte pendurado. Sim. Né? Então a aula dele, ele nos trouxe isso, que a gente tinha que liberar a palavra. Então Amém. eu ia orando, pegava, até hoje tá lá, que já tá meio apagadinho, né? Amém, amém. Mas isso ajuda muito. Porque Ajuda. quando a gente fala, às vezes, a palavra, até a gente pegar a Bíblia, né, e ver um versículo, às vezes a gente... Isso tem que estar dentro de você. Veio o problema, você já libera a palavra. Já rebate com a palavra. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vem um pensamento que o diabo coloca na tua mente. Vem algo que está gravado no teu cérebro. Que você não pode, que você não consegue. Vem pensamentos de derrota que você teve antigamente. E aí você declara a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que crer, tem que acreditar na palavra de Deus. Que você pode fazer tudo. Que mais? Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores por aquele que nos ama. Você tem que declarar a palavra de Deus.
você. É questão de fé, de posicionamento. Romanos 8,31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem perseguição, vem isso, vem aquilo lá. Não, Deus está comigo. Você não vai entrar em depressão, não é isso que a gente vai abordar aqui. Mas muita gente, quando vem perseguição, vem afronta, você cai em depressão, fica, o que vai ser agora e tal. Entra em desespero, fica apavorado, com medo. Declara a palavra de Deus. Se Deus é por mim, quem que vai ser contra mim? Pode vir quem quiser, capeta. Tem. Você tem que ter autoridade, audácia. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Mas de poder, de unção e de autoridade. Então você tem que usar isso. Você tem que ser aquilo que Deus fala que você é. Amém. E não acreditar naquilo que o diabo fala que você é. Coitadinho. Entende? Borocochô, que crente. É isso que o diabo quer. Cara de pode amarrar, né? Romanos 6,14. O pecado não tem domínio sobre mim, pois não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vem o pecado, vem os pensamentos, vem os sentimentos. O pecado não tem domínio sobre mim. Posso fazer uma outra pergunta? Fala! Mas em cima dessa daí que você falou do capeta aí. É o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Fala. Quando você procura a situação, você leva uma pisa. Quando você não procura, você consegue resolver, né? Claro, se você vai buscar aquilo que não agrada a Deus, você vai ter problema. Tem jeito. Então, meu pensamento tá certo, então? Tá? 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, o que é? Nova O criatura. diabo vai falar, não, você ainda é velho homem. É o que o diabo vai falar, mentira. Do jeito que ele fez com Eva, Deus falou para não comer de toda a árvore, ele vai inverter. Ele vai tentar fazer com que você acredite que você ainda é um velho homem. Que o velho homem ainda está no controle. Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já se passaram, mas que tudo se fez novo. Ponto final. Você tem que acreditar nisso. Naquilo que a palavra de Deus ela declara. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim. Pode vir quem quiser contra mim, maior é aquele que está em mim. Você tem que crer nisso, você tem que liberar a palavra de Deus. Você tem que dar um pontapé no diabo e começar a viver uma vida plena. Eu creio. Amém, pessoal? Mentalmente fluindo. O nosso corpo ele pode se tornar em arma poderosa da justiça de Deus. Então, quando o teu corpo ele é subjugado pelo Espírito Santo, ele se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus. Você começa a jejuar. Porque quando você jejua, o corpo não sofre. Aí quando o corpo está submetido à presença do Espírito Santo, você começa a jejuar, você começa a usar o teu corpo para as coisas de Deus e não para o pecado. Se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como o quê? Vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nosso corpo como instrumento de justiça. E quando você começa a viver isso, a tua vida espiritual, a tua vida cristã, ela flui de uma tal maneira que você vai ficar de boca aberta, aquilo que Deus ele vai fazer.